Você está ouvindo e vendo Podcast Coaching para o Sucesso Emocional, episódio 44. Olá, seja bem-vindo e bem-vinda de volta ao Podcast Coaching para o Sucesso Emocional. E hoje eu tenho um episódio super especial para você. Todos os episódios são especiais, inclusive esse, ok? Alright, so hoje o que nós vamos fazer é falar sobre afirmações e pensamentos positivos. Porque é que, às vezes, a gente encontra uma dificuldade em pensar mais positivo. Ou em usar afirmações para que a gente mude o nosso estado emocional. Porque é tão difícil para algumas pessoas. Para algumas pessoas, parece mais fácil usar o pensamento positivo. Parece que cola lá, né? Mas para algumas pessoas, por exemplo, eu tenho uma dificuldade um pouco maior. Eu acho mais difícil usar afirmações e usar pensamentos positivos para administrar minha vida emocional como um todo. E se você é uma pessoa que está escutando esse podcast, muito provavelmente você encontra aquela dificuldade também. E não existe nenhum problema com você. É simplesmente uma característica, eu acho, né? Eu não posso dizer com certeza o que é, mas existem técnicas para que a gente possa começar a usar afirmações e pensamentos mais positivos para administrar a nossa vida emocional sem identificar ou sem achar que existe um problema com a gente. A minha primeira coach, parece que ela fazia parecer tão fácil falar: bom, hoje você precisa se sentir melhor. Porque para mim era mais difícil fazer aquela lista de pensamentos positivos e simplesmente praticar eles, porque eles não estavam colando. Sabe? Quando parece que você coloca um ímã na geladeira e o ímã não cola? Exatamente daquele jeito. Não fica. O pensamento positivo não fica automático ou não muda o meu estado emocional, não altera em nada. É simplesmente uma perda de tempo para mim. E eu comecei a ficar curiosa em relação a isso. Por que é tão mais fácil para algumas pessoas e por que é tão difícil para outras? Então, eu vou falar sobre a minha perspectiva do porquê era tão difícil para mim e de como eu uso o trabalho de olhar para os meus pensamentos antes de começar a praticar algum pensamento positivo ou afirmações. Primeiro, eu quero que você imagine uma casa. Imagine-se entrando em uma casa e a partir do momento que você entrou pela porta da frente, você começa a observar que existem diversas coisas espalhadas por ali. Existem diversas coisas na parede, existem diversas mobílias, existem várias coisas ali naquela casa. Aí você começa a perceber um cheiro que não está muito agradável. Então você acende a luz daquela casa. Você começa a enxergar que algumas coisas são lixo, por isso que não está cheirando muito bem ali. Por isso que existe algo que não é tão agradável. Aí você começa a observar que também existem coisas que são úteis, mas estão fora de lugar. E existem coisas que são bonitas, existem coisas que não são tão bonitas. Aí você decide que você precisa resolver o problema do mau cheiro. Você não sabe muito bem de onde está vindo, aí você aplica um bom ar ali. Coloca alguma coisa para cheirar melhor. Traz algumas flores para dentro dessa casa. Só que, no momento que você decide colocar o bom ar, trazer algumas flores, aquele cheiro ainda permanece ali. E no fim do dia, o que ganhou, o que mais permanece e que mais se sobressai é aquele mau cheiro ou aquele cheiro desagradável. Quando a gente começa a olhar para a nossa mente, é basicamente isso. Existem coisas lá que são boas, que a gente caracteriza e que a gente julga que são boas e que nos servem. Mas existem também aquelas coisas que a gente não quer muito bem olhar. Ou que a gente quer mudar. Mas
a gente não consegue mudar se a gente não tomar posse daquilo. E se a gente não parar de julgar aquela coisa. Porque quando a gente olha, ai, é lixo, o que a gente faz? A gente sente vergonha daquilo. E a vergonha nada mais é do que algo que, algumas vezes, previne a gente de realmente olhar para aquilo, tomar posse, é meu lixo, é minha coisa. E só eu posso decidir o que fazer com isso. E quando eu falo lixo, eu não quero que você use isso contra você no sentido de que, eu tenho um monte de lixo na minha cabeça. Não, a gente tem coisas que a gente aprecia e coisas que a gente não aprecia e que a gente gostaria que fosse diferente. Mas não é. Então a gente remove essa camada de vergonha. A gente remove esse julgamento. E a gente realmente olha para isso. Porque algumas das vezes a gente precisa realmente olhar para essa coisa que está ali, causando aquele mau cheiro, algo que nos desagrada, mas não significa que é algo ruim sobre você. Então, a compaixão tem um papel super importante no momento que a gente começa a olhar para essa casa e começa a decidir o que é que a gente quer manter, o que a gente não quer manter. Porque o bom ar não vai fixar e não vai consertar o problema. Então, o bom ar aqui, na minha analogia, são as afirmações e são os pensamentos positivos que a gente coloca antes de realmente olhar e reconhecer o que é que está causando aquele mau cheiro. Que tipo de pensamento está causando aquele desconforto? Quando a gente tenta consertar algo sem saber qual é o problema, colocando algo por cima, a gente não resolveu ou não achou a solução. Eu fazia isso, eu tentava usar as afirmações, usar os pensamentos positivos para substituir aqueles que eu não gostava. Mas a dificuldade de fixar aquele pensamento positivo era porque eu estava acreditando muito mais naqueles outros pensamentos que eu não gostava do que nos pensamentos positivos. Então, existia uma dificuldade em tornar aqueles pensamentos positivos uma verdade para mim. Porque naquele momento eu tinha alguns pensamentos que eu considerava desconfortáveis e negativos, mas que eu acreditava muito mais do que nos pensamentos positivos que eu queria praticar. E tem uma coisa também muito importante, é que não adianta a gente limpar a casa um dia, porque ela não fica limpa, né? Da mesma forma que não adianta a gente ir um dia no trabalho, um dia no serviço, e esperar ser pago pelos próximos 12 meses. O mesmo acontece com a nossa mente. Não adianta a gente escolher um pensamento positivo e dizer um dia esse pensamento positivo e esperar que amanhã se torne automático. Não acontece assim. E não é porque existe um problema com você, um problema comigo, é porque o nosso cérebro funciona dessa forma. O nosso cérebro funciona com prática e repetição. Mas não adianta a gente ter uma frase que não tenha algum significado para a gente. E precisa ter alguns componentes muito importantes. E o primeiro é, você precisa acreditar naquele pensamento. E o segundo é, ele precisa ter uma carga emocional para você. Essas são duas características super importantes para a gente praticar um novo pensamento. Para que uma afirmação ou um pensamento positivo cole e seja mais forte do que o cheiro daquele lixo ou daquela coisa que estava mal cheirosa ali. Porque algumas vezes o que acontece? A gente remove o lixo ali, mas a gente ainda tem o efeito
daquele cheiro ali, dentro daquela casa. E vai demorar um pouquinho para aquele cheiro sair. Já notou que às vezes acontece isso? Da mesma forma, a gente tem alguns efeitos. Para que a gente pratique um novo pensamento, é importante lembrar que é prática. Não é questão de tempo. É prática. Prática e tempo, né? Mas não só uma questão de tempo, porque o que a gente pensa, agora eu vou pensar algo positivo. Só que se a gente esquece no dia seguinte de praticar, a gente não consegue criar aquela rede neural. Porque um pensamento nada mais é do que uma rede neural no nosso cérebro. Uma conexão entre neurônios. E um pensamento que você praticou por 30 anos não vai desaparecer amanhã. Mas é possível que a gente sobreponha aquele pensamento, tornando ele consciente. Por isso que quando a gente acende a luz da nossa casa e começa a olhar para as coisas que estão fora de lugar, ou as coisas que já estão no lugar, e quais são os efeitos desses pensamentos na nossa vida, ou seja, quais são os resultados que esses pensamentos estão criando na nossa vida, é aí que a gente toma posse deles, para que a gente possa alterar da forma como nós queremos. Eu falo com você no próximo episódio. Um grande abraço e até mais. Hey, para você que está adorando o conteúdo desse podcast, eu tenho uma super novidade. Quer elevar o seu autoconhecimento para gerenciar sua vida emocional mais de perto, com maior autocontrole? Venha fazer parte do programa Sucesso Emocional, onde nós passamos 6 semanas juntos e eu te ensino ferramentas que irão revolucionar a sua vida emocional daqui para frente. Obtenha mais informações pelo e-mail sensitivecoaching101@gmail.com, disponível na descrição desse vídeo.